Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, quem acredita mais na imprensa americana? Democratas ou republicanos? No mês passado, o Instituto YouGov fez uma pesquisa com eleitores americanos sobre quais mídias e quais canais, veículos de imprensa nos Estados Unidos eles confiam mais. Claro, como toda pesquisa nos Estados Unidos, dividiu-se entre democratas e republicanos para saber qual a preferência de cada simpatizante de cada partido. Eu já tinha pensado em trazer essa pesquisa para comentar aqui com vocês, quando nessa semana o outro instituto de pesquisa, o Morning Consulting, lançou uma nova enquete onde ele traz quais instituições os americanos mais confiam e, obviamente, separaram isso entre democratas e republicanos. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Em quais instituições, quais veículos de imprensa os americanos confiam mais e quais democratas e republicanos têm maior confiança quando leem e escolhem as suas notícias. Mas antes eu já vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos, caso não sejam inscritas, e compartilharem esse vídeo com algum amigo ou alguma amiga. Lembrando que está rolando um concurso de sorte aqui no canal que vai até o dia 27 de julho para quem quiser ganhar um desses dois livros aqui. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que explica isso direitinho, como vai funcionar esse concurso de sorte, e também um link na descrição explicando as regras certinhas e o vídeo que vocês têm que assistir para poderem participar dessa promoção, desse concurso, obviamente. Beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, então vamos começar aqui pela YouGov, né? Pela agência de pesquisas YouGov. Eu acho que essa pesquisa em específico foi uma parceria feita com a revista The Economist, como a gente pode ver aqui, e eles fizeram uma pergunta entre os americanos sobre quais veículos de imprensa eles confiam mais. E vamos ver quais foram os resultados. Em primeiro lugar ficou o Canal do Tempo, com 53% de aprovação, enquanto em segundo lugar ficou a PBS. A PBS é tipo uma TV Cultura, uma TV educativa, é um órgão estatal de divulgação de conteúdos, mas também tem apoio para a produção de materiais didáticos para professores, enfim, eu acho de fato excelente. A maioria dos documentários do Ken Burns estão lá, tem os famosos Crash Course, que são os cursos de bolso, tanto história dos Estados Unidos, literatura, história mundial, química, física, sociologia, enfim, isso é acessível no YouTube para quem quiser assistir, enfim, é um canal que eu acho realmente muito legal, e ele fica na segunda posição, e em terceiro está a BBC, e em quarto o The Wall Street Journal. E o Wall Street Journal tem uma coisa muito interessante que nós vamos ver quando eles fazem a separação do público entre democratas e republicanos. Então, os 5 veículos de imprensa mais confiáveis por parte dos americanos são o Canal do Clima, a PBS, a BBC, que nem americana é, o The Wall Street Journal e a Forbes. Esses são 5 veículos de imprensa que os americanos mais confiam. E qual eles menos confiam? O InfoWars, que teve envolvido com justiça, o seu apresentador chegou a ser preso por divulgação não apenas de fake news, mas incitação de ódio. O Daily Caller, que é também um veículo de direita alternativa, assim como o Breitbart News. 3 veículos são veículos de direita alternativa e fechando aí os últimos 5 piores, nós temos o Daily Kos e o BuzzFeed News. Ninguém gosta do BuzzFeed, tadinho. Olha, aqui é uma coisa importante ver que os entrevistados podiam dar uma nota de confio de 0 a 100 e uma nota de não confio de 0 a 100. Então essa média que nós temos aqui já é considerando esses 2 indicativos, essas 2 possibilidades que eram dadas para você emitir uma confiança sobre o assunto. Nesse caso, então, o Canal do Clima, né, ele tem 53% positivo, já considerando que deve ter gente que deu negativo para ele, assim como nós vamos ver nos outros casos.
Agora, esse caso fica mais interessante ser analisado quando a gente divide entre democratas e republicanos. Se a gente ver aqui nesse outro gráfico que é apresentado pelo YouGov, eles fazem uma separação entre o eleitor adulto americano, independente de partido. Você vê lá que 53%, que é da onde eles tiraram aquele primeiro número que a gente viu, né? Ou seja, já são as médias feitas, como eu comentei com vocês. 53% confia no canal do Clima, e 30% confia na PBS, 29% na BBC, 24% no Wall Street Journal e Forbes 23%. Os menos confiáveis, mesma coisa que eu já mencionei para vocês. Isso vai mudar quando a gente olha para direita e esquerda, para republicanos e democratas. Vejam só. Os democratas confiam mais no canal do Clima do que os republicanos. 64% confiam no canal do Clima, enquanto os republicanos, 47% confiam no canal do Clima, né? A média, na verdade, não é em porcentagem, né? 47 pontos positivos para o canal do Clima entre os republicanos. Esse talvez seja o veículo de imprensa que republicanos e democratas mais concordam entre si, porque a partir daí, deem só uma olhada. No PBS, que é o canal público de televisão, 62 pontos para os democratas e 2 pontos para os republicanos. Na BBC, 54 pontos para os democratas e apenas 5 pontos para os republicanos. E aqui vem uma surpresa pra gente, que o The Wall Street Journal tem 42 pontos junto aos democratas, enquanto entre os republicanos, 9 pontos. 9 pontos. Por que isso é uma surpresa? Porque o The Wall Street Journal é um jornal de direita. Ele é um jornal tradicionalmente de direita. E nesse caso a gente vê então que os democratas confiam mais num jornal como o The Wall Street Journal, mesmo ele sendo de direita, do que os próprios republicanos. E aí isso vai ser interessante porque quando nós formos olhar quais são os veículos de imprensa que os republicanos mais confiam, são justamente a Fox News com 41 pontos, a Newsmax com 28 pontos e a The One American News, a OAN, com 25 pontos. Depois disso, The Federalist com 12 pontos e a Breitbart News com 14 pontos. Né? A Breitbart News é uma daquelas que está entre as 3 piores veículos que são confiáveis nos Estados Unidos, que tem menos confiança dos americanos. No entanto, ela figura entre os 5 mais confiáveis por parte dos republicanos. Percebam que nenhum republicano é muito entusiasmado com a imprensa, né? O veículo de imprensa que tem mais número aqui é justamente a Fox News, com 41 pontos. Agora percebam que todas essas são mídias alternativas de direita. Ainda que sejam veículos de imprensa grandes, como é a Fox News, né? Ela faz parte de um campo de uma direita alternativa. Já a One American News, ela surgiu recentemente, acho que em 2014, e foi ganhar fama muito por conta do que aconteceu ali na época do atentado no Capitólio, do 6 de janeiro, quando o Trump deu uma rompida com a Fox News e ele começou a usar esses outros veículos da direita alternativa para além da Fox News, que é o caso da Newsmax, que já existe desde 98, e também da OAN. Então são 3 veículos de imprensa aí que figuram entre os 5 principais, que eles são de uma direita, pertencem, né, estão num campo de uma direita alternativa. Quando a gente olha veículos de direita tradicional, que são veículos que estão vinculados inclusive com a construção do reaganismo, que foram braços de apoio do Ronald Reagan durante a sua presidência, nós vamos ver que os democratas são mais simpáticos a eles. Olha aqui, The Wall Street Journal, como eu mencionei, os democratas apoiam 42 e os republicanos apenas 9. A National Review, que aparece aqui, ó, os democratas dão 20 pontos de confiança
contra 3 pontos dos republicanos. Vejam, a National Review não é apenas um canal tradicional, apenas uma revista tradicional de direita, mas é basicamente ela que constrói o neoconservadorismo. Então, uma revista neoconservadora é melhor avaliada pelos democratas do que pelos republicanos. E por último, um outro que chama atenção é o The Washington Examiner, ou Examiner, não sei como que pronuncia o nome do jornal, que também é um jornal tradicionalmente de direita. Vejam aqui, ó, 10 pontos que foram dados pelos democratas e menos 1 para os republicanos. Os republicanos simplesmente não confiam na Washington Examiner. E aí que é um ponto importante para a gente analisar aqui, para a gente entender o que está acontecendo com a direita americana, né? Porque, percebam, nem mesmo os canais de direita tradicionais nos Estados Unidos têm a confiança da direita americana. A direita americana não se informa mais, ou melhor, não confia mais nos veículos tradicionalmente de direita. Eles confiam em veículos que pertencem ao campo da direita alternativa, né? A direita alternativa, a far-right e a direita autoritária. Então isso dá uma dimensão por que é possível a gente dizer que nos últimos anos houve sim uma radicalização no campo da direita e não no campo da esquerda, como geralmente se alega. Eu já fiz uma live sobre isso, já fiz um corte explicando por que a direita está cada vez mais se radicalizando nos Estados Unidos e não a esquerda, como muitos advogam. Vou deixar aqui um card para que vocês possam conferir e vou indicar mais uma vez o livro que eu sempre indico. A Rebeldia Tornou-se de Direita, que foi um livro publicado primeiro em espanhol, é de um autor argentino, Pablo Stefanoni, e que foi recentemente traduzido pela editora Unicamp. Vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir. É um dos livros que eu li que eu mais concordei com o argumento do autor sobre por que a direita está se radicalizando não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Hoje, por incrível que pareça, a direita representa muito mais o discurso anti-establishment, o discurso rebelde, do que a esquerda, e eu acho que o livro é certeiro em vários pontos. Mas vamos voltar aqui que tem alguma última coisa nessa pesquisa da YouGov que eu quero mostrar para vocês. Eles perguntaram também quais são as redes sociais que os americanos mais confiam. Aqui eles também separaram entre republicanos e democratas e colocaram a média geral entre os adultos americanos que participaram da pesquisa. Em primeiro lugar está o LinkedIn, que fica com 22% da preferência dos democratas, enquanto com menos 5 pontos dos republicanos. Percebam que aqui, mais uma vez, né, os republicanos de maneira geral acreditam muito menos nas mídias e nas imprensas do que os democratas. Isso tanto lá na outra, ó, se vocês forem olhar aqui, ó, os democratas estão quase todos no campo positivo, enquanto os republicanos estão quase todos no campo negativo. Eles simplesmente não confiam na imprensa. A mesma coisa a gente observa aqui, ó, no campo das redes sociais. Os republicanos só confiam nas redes sociais trumpistas, que é a Parler e a Truth Social, que é a rede do Donald Trump, né? Então 7 pontos a favor para os republicanos e menos 17 por parte dos democratas. Então as redes que são mais confiáveis pelos democratas são o LinkedIn, o YouTube, o Reddit, o Instagram e o WhatsApp. Já os republicanos confiam apenas nessas duas, na Parler e na Truth Social. E odeiam, vou repetir, odeiam o TikTok. Quem acertar o porquê, eu dou um prêmio. China now. China. You know, China. Bom, agora vamos para a segunda pesquisa, que foi publicada essa semana, acho que foi na quarta-feira, pela Morning Consult, que é um dos principais organismos de pesquisa lá nos Estados Unidos e que trouxe o resultado dessa enquete sobre quais são as instituições que os americanos confiam mais. Vamos dar uma olhada em quais são? Tem o quadro geral aqui da colocação, em que lugar está cada um deles, né? Você pode ver aqui na frente, ó, os americanos confiam mais nos veículos de imprensa, em segundo lugar nas corporações americanas, em terceiro lugar em Wall Street,
em quarto lugar no Vale do Silício e em último lugar em Hollywood. Essa cultura woke da lacração. Mas aqui vamos para o que nos interessa, a diferença entre democratas e republicanos. Então aqui, ó, quando a gente vai olhar para as corporações, as grandes corporações americanas, ou seja, as grandes empresas, 46% dos democratas confiam contra 44% dos republicanos, aqui é basicamente um empate, né? Quando a gente olha aqui entre democratas e republicanos no que diz respeito a Hollywood, aí nós temos uma grande diferença de 15 pontos. Os democratas confiam mais em Hollywood do que os republicanos, né? Os republicanos só 30%, um terço dos republicanos confiam em Hollywood e 45% dos democratas confiam em Hollywood. O Vale do Silício também tem uma vantagem aí para os democratas, 46% acreditam no Vale do Silício, aqui nós estamos falando de redes sociais basicamente, contra 32% dos republicanos. E a grande diferença aqui, mais uma vez, então, ó, tanto na YouGov quanto na Morning Consulting, nós vamos ter essa diferença denotada, né, demarcada, que é 61% dos democratas confiam na imprensa, enquanto 32% dos republicanos confiam na imprensa, que é aquilo que a gente acabou de ver, né? E, por fim, nós temos os democratas confiam 43% em Wall Street, interessante, né? Os democratas são esquerdistas, os democratas são socialistas, e eles confiam mais em Wall Street do que os próprios republicanos. Os republicanos confiam 41%. Mas isso tem a ver com essa noção de corporação que anda se difundindo na direita americana, que já não é mais uma visão tradicional da direita americana. Até mesmo isso, né? O que eles entendem por mídia, por Wall Street, por corporações, já é algo que foi construído pela direita alternativa nos Estados Unidos. Eu até vou fazer um react aqui de um canal que eu descobri lá no TikTok, de um sujeito que ele se infiltra em manifestações em apoio ao Trump, ou manifestações da direita alternativa nos Estados Unidos, como se ele fosse um jornalista de um desses canais de direita americana, e as respostas são surpreendentes e vale muito a pena a gente fazer esse react para ver, afinal de contas, o que é que eles pensam e por que é tão diferente o pensamento da direita tradicional dessa direita alternativa. O pensamento neocon, essa galera gosta muito do Reagan, né? Mas o pensamento neocon hoje em dia está mais alinhado com os democratas do que com a direita atual nos Estados Unidos. Lembrando, o pensamento neocon é o pensamento do Ronald Reagan, claro, né? Sim, grosso modo. Vamos dar uma olhada em outras instituições. Agora nós vamos nas instituições de governo. 56% dos democratas confiam no governo americano, enquanto 35% dos republicanos confiam no governo americano. Um terço dos republicanos confia no governo americano. 48% dos democratas confiam no Congresso, enquanto 36% dos republicanos confiam no Congresso. O que é interessante, porque hoje em dia a Câmara dos Deputados é de maioria republicana, né? Então perceba que essa direita americana, o que se tornou o Partido Republicano nesses 4 anos que passaram, é cada vez mais uma direita que nega as instituições. De maneira geral, né? Nega as instituições, sejam elas as mídias, as corporações ou até mesmo as instituições políticas, menos uma, que é a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte, como nós sabemos, né, são 9 integrantes na Suprema Corte, hoje nós temos 5 integrantes que são de direita, que foram indicados por presidente de direita e que nos últimos anos promoveram alguns avanços da pauta conservadora, como o fim das ações afirmativas, o fim do aborto nos Estados Unidos, entre outros assuntos que vêm sendo discutidos por lá. Então, os republicanos conferiam 63% na Suprema Corte, enquanto 43% dos democratas confiam na Suprema Corte. E esse é um dos trunfos que o Biden tem para usar no ano que vem. O falar dessa questão de que colocar um republicano na presidência no próximo mandato é garantir a permanência de mais anos com uma prevalência da direita na Suprema Corte. A confiança no processo eleitoral, 61% dos democratas confiam, 49% dos republicanos não confiam. Eu achei até bastante, tá? Eu achei bastante, pelo tanto que se falou de eleições fraudadas, esse é um dos motes usados pelo Donald Trump, eu achei bastante. E aí uma característica que é americana, quanto mais pra dentro nós vamos
das organizações, mais confianças os americanos têm nas instituições, né? Então, 60% dos democratas confiam no Estado, no governo estadual, e 53% dos republicanos confiam no governo estadual, 61% dos democratas confiam no governo municipal e 54% dos republicanos confiam no governo municipal, né? A democracia americana ela é construída de dentro para fora, né? Por isso que às vezes eles têm muito mais preocupação com quem eles vão eleger para a prefeitura do que com o presidente de maneira geral. E por último, as outras instituições em quem os americanos confiam. E aí nós temos mais um caso de America, fuck yeah! 76% dos republicanos confiam no exército e 70% dos democratas confiam no exército. Ou seja, se tem uma instituição que, para além de democratas e republicanos, goza de muito prestígio, ainda é o exército. O sistema criminal de justiça, 51% dos democratas confiam, 46% dos republicanos não confiam. Imagino eu que aqui já tem uma influência de todo o processo que está acontecendo em relação ao Donald Trump, dos processos que ele tem respondido, né, da sua prisão e tudo mais, que eles veem como uma perseguição. O sistema de saúde, 66% dos democratas confiam no sistema de saúde e 60% dos republicanos confiam no sistema de saúde. A polícia deu mais aqui para os republicanos, que é óbvio, né? 73% dos republicanos confiam na polícia, enquanto 63% dos democratas confiam na polícia. Olha, em várias medidas, esse gráfico aqui é muito interessante pra gente. Muito interessante. Por quê? Constantemente, qualquer lugar que você entrar aqui, nas redes sociais brasileiras, de comentaristas brasileiros falando sobre política americana, o que eles vão te vender? Que os democratas são socialistas, que os democratas são a favor da cultura woke, que os democratas são contra a família, que os democratas são contra a polícia, que os democratas são antipatriotas. Só que quando a gente olha aqui, 63%, 2/3 dos democratas confiam na polícia. 70% dos democratas confiam no exército. É isso que eu falo já há um tempo. Não existe radicalização dentro do Partido Democrata. Existem radicais dentro do Partido Democrata? Obviamente que sim. Mas eles não são o mainstream do partido. 63% confia na polícia, 70% confia no exército. Eles confiam mais no Wall Street do que os republicanos. Eles confiam mais na imprensa de direita do que os republicanos. Então, não há uma radicalização do Partido Democrata, e sim uma radicalização do Partido Republicano. Esses gráficos aqui dão muito argumento para quem pensa assim como eu, né? Que existe sim radicais no Partido Democrata, mas eles não são mainstream. O contrário já não é possível se dizer, não é mesmo? E aqui, para terminar, nós temos a educação pública, 65% dos democratas confiam na educação pública e 48% dos republicanos confiam. Então 52% não confiam na educação pública, por isso tem um discurso muito forte de homeschooling lá nos Estados Unidos, entre outras coisas. E isso também se reflete na comunidade científica. 75%, depois da pandemia, né? 75% dos democratas confiam na comunidade científica. Amém. E na comunidade científica, amém. Né? Tem que defender meu peixe, né? Comunidade científica. Enquanto apenas 54% dos republicanos confiam na comunidade científica. Eu achei até bastante, tá? Eu achei que estaria ali na casa dos 30 e poucos. Isso também mostra aqui um pouco de que como boa parte dessa gritaria dos grupos trumpistas contra a vacina e tal, também estava reduzido ali a um grupo menor de pessoas, né? Quer dizer, não tão menor, né? 46%. Mas, mesmo assim, tem mais republicanos que confiam na ciência do que republicanos que não confiam na ciência, diferente do sistema criminal e diferente da educação pública. Beleza? Mas e aí, digam pra mim o que vocês acharam desses números, dessas pesquisas que eu trouxe. Escrevam nos comentários se vocês acham que de fato os republicanos são mais radicais que os democratas, ou se não, se vocês não concordam, coloquem aí o que vocês pensam sobre isso. Digam também o que vocês acham, se seria interessante que alguém fizesse algo parecido aqui no Brasil, né? Se os brasileiros confiam nas instituições brasileiras. Se tiver algum tipo de pesquisa parecido com esse aqui no Brasil, deixem nos comentários também, porque aí eu vou fazer
fazer um vídeo reagindo aos dois, comparando um pouco o que o brasileiro pensa das instituições e o que os americanos pensam das instituições. Vou pedir para você deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e não se esquecer que tá rolando um concurso de sorte aqui no canal até o dia 27 de julho. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!